a todos, meu nome é Selma Palenzuela, eu sou estudante do curso de Letras Português, com formação pedagógica da Universidade Estácio de Sá. O número da minha matrícula é 20.200.941.5636. E eu estou aqui hoje para apresentar para vocês o meu PCC, que é uma prática como componente curricular da disciplina de Neurociência Cognitiva, sob o código ESD 0001. E desde já eu já queria agradecer aí a participação da minha amiga Cris, que vai participar comigo. Daqui a pouco eu vou apresentar ela rapidamente, e aí a gente vai conversar um pouquinho a respeito das funções cognitivas, a respeito de uma vivência que ela tem nessa área, tá? Bom, o tema do meu trabalho é funções cognitivas, no processo educativo e na formação do sujeito. Bom, a proposta do professor dessa disciplina é a seguinte, né? Os objetivos específicos são observar, pesquisar e construir o conhecimento a partir de alguns vídeos que foram propostos, né, leituras a respeito do tema da aula 3. Entre os vídeos propostos, nós estudamos um pouquinho a respeito sobre o teste do marshmallow. E o que é o teste do marshmallow? Eu vou explicar rapidinho para vocês. Bom, o experimento do marshmallow refere-se a uma série de estudos de recompensa postergada realizada no final dos anos 60 e início dos anos de 1970, liderada pelo psicólogo Walter Mitchell, professor da Universidade de Stanford. Bom, durante esses experimentos, em que o cientista oferecia um marshmallow e uma recompensa, esse experimento, quem que era estudado nesse experimento? Eram crianças na faixa etária, né, na idade entre 4 e 6 anos de idade, e a instrução que o pesquisador passava para a criança nesse experimento era a seguinte, e era uma informação, assim, bem clara, tá, essa instrução. Bom, você pode comer o doce, né, esse marshmallow imediatamente, ou esperar 5 minutinhos e comer mais 2 desses depois, né, ou seja, ele dava um marshmallow para a criança, e se ela conseguisse esperar até o final desse prazo, ele dava mais um marshmallow para que ela pudesse comer lá, experimentar. Bom, com esse teste, com esses testes, com esse estudo, né, esse experimento, ele conseguiu comprovar, de acordo com a ciência cognitiva, 15 anos depois, mais ou menos, essas crianças que participaram do experimento, elas tiveram força de vontade para aguardar até o retorno do pesquisador, né, que conseguiram esperar aqueles 5 minutinhos, algumas até chegaram a esperar bem mais do que 5 minutos. Bom, essas crianças, no futuro, quando elas cresceram, elas demonstraram algumas habilidades relacionadas ao autocontrole, né, e na fase adulta, na fase estudantil, elas tornaram-se pessoas mais bem-sucedidas, né, foi observado ali, né, porque elas foram acompanhadas, né, até a fase adulta, então lá para os seus 18, 19 anos, os pesquisadores descobriram que essas crianças que conseguiram esperar o outro marshmallow, elas possuíam autodisciplina e habilidades de postergar a gratificação, ou seja, elas tinham foco nos estudos e não eram pessoas ansiosas, eram pessoas que conseguiam ali ter um bom desempenho relacionada ali às suas atividades acadêmicas, né, e educacionais. Então, elas acabaram por se tornar estudantes bem-sucedidos, tá? Então, esse é um pequeno resuminho aqui a respeito, né, do experimento do marshmallow. Bom, e para falar um pouquinho mais assim, na prática mesmo, a respeito de funções cognitivas e funções executivas, eu tenho acompanhado bastante essa trajetória, né, a gente se conhece há muitos anos, desde criança praticamente, né, nossos pais já se conheciam, e eu acompanhei, né, toda a sua trajetória, quando você se casou, depois quando você teve as suas gravidezes, até alguns momentos tristes, né, perda de bebês e tudo mais. E só que, né, a ciência é maravilhosa, Deus é maravilhoso, e você acabou por gerar 2 crianças lindas, espertas, inteligentes, que, no caso aí, a Helena e o Henrique. Bom, mais ou menos
Eu acho que o Henrique tinha uns 7 para 8 anos, né, quando a gente começou a conversar mais especificamente a respeito das questões de desenvolvimento dele. Então, você me procurou uma certa época, até por questões ali de dúvida, né, na lição de casa, né, em relação ao Henrique, ele estava com um probleminha de entendimento do que era letra maiúscula, letra minúscula, se eu me lembro bem, era alguma coisa relacionada a isso. E aí, na época, eu pedi para que você encaminhasse para minha liçãozinha dele, para que eu pudesse entender se estava com algum problema no enunciado, né, do livro didático, ou do professor, né, para que ele não estivesse entendendo. E aí eu entrei no mundo do Henrique, que era o mundo da criança que tem TDAH, né, que é um transtorno de déficit de atenção. Eu vou até aqui, Cris, rapidamente dar um panorama para o pessoal do que é TDAH, para a gente não falar besteira aqui. Eu abri aqui o próprio site tdh.org.br, né, onde a gente consegue uma definição mais precisa a respeito do tema. Bom, o que é TDAH, né? O TDAH é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, é um transtorno neurobiológico de causas genéticas que aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Ele se caracteriza por sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade. Ele é chamado às vezes DDA, que é distúrbio do déficit de atenção. Em inglês também é chamado de ADD, ADHD ou ADHD. Bom, muitas pessoas aqui no site estão falando que muitas pessoas duvidam de que o TDAH exista, que não entendem isso ainda como um transtorno que precisa de acompanhamento. Porém, a gente sabe que essa é uma questão, assim, bastante séria, né, principalmente no que diz respeito à desatenção e à hiperatividade em relação à impulsividade. Bom, e aí a Cris, ela me passou, né, essas questões, né, do Henrique, e eu percebi no decorrer do crescimento dele que esse problema que ele tem, né, do foco, da atenção, atrapalhava muito na questão das lições de casa, né? Primeiro porque ele não conseguia focar naquilo que estava no enunciado. E eu percebi também, né, no pouco conhecimento que eu tenho, que quanto mais complexo era esses enunciados e essas lições, mais dificuldades o Henrique apresentava. Uma das coisas que nós descobrimos, né, Cris, juntas, e que a gente até comemorou, né, na busca, porque na época estava ainda buscando um diagnóstico, né, mais preciso, trocou de médicos, lembra? Fez outros exames, revirou, tadinho, né, o Henrique de cabeça para baixo. A gente descobriu que o Henrique, ele não foi trabalhado a escrita com ele na escola, né, da forma correta, como se trabalhava antigamente, né, na educação clássica. Então, por exemplo, o Henrique, ele não teve aquela aulinha, né, de caligrafia, pode me corrigir se eu estiver errada, mas ele não teve aula de caligrafia, de letra cursiva. Então, porque até a gente, da nossa experiência, né, como criança, quando a gente estudou, e a gente teve aula de caligrafia, a gente teve letra cursiva, que tem professor que acha isso um bicho de 7 cabeças, que é contra e não sabe como está prejudicando as crianças. Porque é a partir do treino da letra cursiva, no caderninho de caligrafia, no caderno pautado, que a criança consegue diferenciar a letra maiúscula, né, da letra minúscula, que ela consegue ali trabalhar já os princípios, os fundamentos da gramática, né, quando a gente começa a estudar na escola, na pré-escola. E foi isso, né, Cris? Conta um pouquinho dessa experiência, até depois a gente fez um teste e deu certo, porque o Henrique, ele não conseguia escrever o nome dele com a letra cursiva, ele não conseguia escrever o nome dele com letra maiúscula, e aí você comprou o caderno de caligrafia, fez todo um trabalho com ele, e ele conseguiu assimilar e compreender ali na época aquela lição. Conta um pouquinho pra gente como foi, por favor. Assim, pra gente, do comecinho mesmo, assim, quando iniciou na pré-escola, né, que hoje é EMEI, né, na nossa época era prézinho. Sim. E eu vi, assim, que
eu notava que ele tinha um pouco de dificuldade, mas a professora sempre me dizia que era o tempo dele, era normal da idade dele, né? E eu ficava um pouco preocupada, mas como era o primeiro filho e a gente não tinha aquela, né? E então, mas eu ficava preocupada, né? Que ele não conseguia, ele saiu da EMEI, né? Ele praticamente só sabia escrever o nome dele, né? Mas com dificuldade ele só conseguia escrever o nome dele. E aí ele foi para o primeiro ano, né? Isso, fundamental. E aí que a gente... E depois de um tempo, quando eu ia passar de ano, aí eu comecei a ler e escrever. Isso, deixa a mamãe terminar aqui. E aí, o que acontece? Teve muita dificuldade esse primeiro ano do ensino fundamental, ele não conseguia se adaptar, né? Ele não conseguia fazer as lições, ele não entendia nada, ele não parava quieto, e a professora sempre me chamando, buscando alguma resposta, né, de mim, assim, tipo, fazendo bagunça, mãe, isso, mãe, aquilo. E aí foi passando, passou meio ano, e aí ela falou, mãe, eu já tentei de tudo com o Henrique aqui, né? Já tentei de tudo e a gente não conseguiu chegar no objetivo. Então, eu acho que você tem que procurar uma ajuda de fora, né? No caso, um especialista, né? Para fazer algum tipo de exame, sei lá, uma consulta para saber de verdade o que ele tem. E aí foi a hora que a gente foi em busca de um neuro, né, para poder ver, foi o que ela nos orientou, né, a escola nos orientou a buscar um profissional, um neuro, e a gente começou a passar com ele, com ela, né, no caso, era uma médica, e eu já troquei de médico, mas continua sendo médica, né, e ele começou a passar no psicólogo, né? Até então a gente teve uma perda na família e a gente achou que todo aquele transtorno que ele não conseguia ficar quieto, ter atenção, era por conta daquela situação que ele estava vivendo, que era o luto, né? Que ele tinha perdido a avó e era muito apegado. Foi quando a gente foi para a psicóloga. Então, começamos a tratar isso, mas até a psicóloga também falou assim, não, tem que buscar outro tipo de ajuda. Aqui continua, mas a parte, né? Foi então que, depois de determinado tempo, a gente descobriu que ele tinha o TDAH, que eu também nunca tinha ouvido falar, né? E a própria psicóloga falou para mim que não era para mim ter preconceito, né? Que era para mim ajudar o meu filho, e a médica queria prescrever um medicamento, eu fiquei assustada, porque eu falei, uma criança de 7 anos, né, que até então ele já tinha os 7, né, e tomar uma medicação forte, e ela falou, não tenha preconceito, porque vai ajudar ele muito, principalmente na escola, né, principalmente na escola. E esse ano que passou, né, do primeiro ano fundamental, foi um ano difícil, tanto para nós, porque a gente não sabia do que se tratava, e a criança, de repente, muda o comportamento, né? E essa medicação, só para a gente se inteirar aqui, porque as pessoas que vão estar assistindo não vão entender. Essa medicação deixa a criança mais calma, né? É um calmante. O que é essa medicação? Porque aí você teve uma criança que era hiperativa, né, que era muito ativa, e de repente você começou a medicar e aí o seu filho foi para o cantinho, tinha sono. Como que é isso? O que é esse remédio? Qual que é o nome dele? E eu lembro que você teve toda uma trajetória também com essa medicação, porque depois você conseguiu, né, acertar a dose. Porque eu quero abrir um parênteses aqui muito importante. Eu quero abrir um parênteses aqui muito importante. Essa questão até do preconceito, aí você depois fala do remédio. Muitas pessoas têm preconceito com criança do TDAH, na verdade não tem que ter preconceito com nenhum tipo de criança por nenhum tipo de transtorno, tá? Ou quando não tem transtorno, a gente tem que procurar compreender a criança, né, as vivências dela, o que ela está passando, porque a criança, quando ela nasce, ela precisa se adaptar ao ambiente, né?
Bom, e ela está se desenvolvendo, e ela precisa do adulto, né, para direcionar, para ter paciência, para ajudar com amor essa criança a cuidar ali da vidinha dela, né? Bom, e em relação a esse preconceito, eu até na época eu falei para você, porque, olha, muita gente, eu acho assim, que deveria abrir uma associação para cuidar dos pais das crianças que têm TDAH. Aliás, de todos os transtornos, porque infelizmente, a medicina, as juntas, né, médicas, eles cuidam da criança, ninguém cuida da mãe, que é especialmente a pessoa que está ali no dia a dia enfrentando a batalha, e cada criança é uma criança, cada caso é diferente do outro. E a mãe, ela não tem assistência, né? A mãe, se ela não tiver uma amiga, e até eu me orgulho nesse ponto, para poder contar, não tem gente, psicólogo para cuidar da mãe, né? O Estado deveria garantir isso lá nos direitos sociais, direito à saúde. As mães com criança com transtorno, com qualquer tipo de problema, elas deveriam ter um acompanhamento também especial, psicológico, um apoio, né, Cris? Emocional. Sim, com certeza. E mexe com a família. Mexe. E sobre esse preconceito, muita gente achar que a criança tem TDAH tem retardo mental. E assim, e aqui eu não estou falando também sendo preconceituosa com crianças que têm paralisia cerebral, nada disso. É o contrário. Não, mas... e muita gente fala, pensa isso, né? E na época eu falei para Cris, não desista do Henrique, porque quem conhece o Henrique sabe que ele é um menino extremamente inteligente, extremamente criativo, até mais inteligente em determinadas coisas do que outras crianças, né, Cris, que não tem absolutamente nada, que não teve nenhum diagnóstico, que são as chamadas crianças normais. Verdade. Então, o Henrique, ele tem uma inteligência muito, assim, acima, né, da média. Então, apesar de todos esses problemas que ele tem cognitivos, das funções executivas, da atenção e tudo mais. Então, Cris, eu queria que você falasse também um pouquinho a respeito disso, falasse do remédio, e como foi enfrentar isso na nossa sociedade, que é uma sociedade, infelizmente, ainda é cruel, né? É uma sociedade que não cuida da mãe, que não se, sabe? O que as pessoas querem é que a mãe faça a criança ficar quieta, né? Ai, se eu fosse mãe, eu ia bater. Eu pegava, dava uma surra, já resolvia, né? E às vezes não é isso, né? Claro, tem criança que é mal educada, né? Mas às vezes não é a questão da criança ser mal educada. Não. A verdade é assim, que uma criança com TDAH, até que você descubra que ela tem esse transtorno, você realmente vai achar que ela é uma criança mal educada, espuleta demais, né? Quem está de fora que olha e fala, ai, que menino terrível, ai, meu Deus, que tipo, critica, né? Na verdade, usa essa expressão. Mas a gente aqui em casa foi em busca de entender o porquê dessa estripulia toda aí, né? Que pulando feito canguru. E a gente foi... né? E não prestava atenção em nada mesmo. Então, a gente passou, né? A neuro. A gente fez aquele exame... eu me esqueci. multidisciplinar, meu marido falou aqui agora. Foi depois, tá? Não foi no início, logo. Foi na busca, né? Na busca do diagnóstico, você passou por muita coisa, né? Isso, então a gente foi em busca, né? A escola nos orientou a buscar psicopedagogia, né? Para poder ajudar. E eu já li a respeito que no tratamento de TDAH necessita, né? Ter um psicopedagogo para ajudar a criança. Porque, querendo ou não, eles são mais devagar, né, assim, tem a inteligência, mas demora um pouquinho mais. O meu aqui em casa, eu vejo, assim, que é muito pelo ouvir, né, grava tudo, faz tudo. Agora, na hora de ir ali na prática, lápis, caneta, tem um pouquinho mais de dificuldade, né, mas o remédio, né, vamos falar do remédio. Sim. A gente iniciou com... Eu pode falar o nome do remédio? Pode. Então, nós iniciamos com Ritalina, 10 miligramas, se não me engano. Apenas abrir um parêntese, tá, gente? Que aqui ninguém tá recomendando
medicação, isso é uma coisa muito séria. Qualquer medicação tem que ser prescrita por médico, principalmente medicações que são controladas, que é o caso da medicação do Henrique. Sim, sim. E a gente iniciou com o Ritalina, que tinha a doutora Neuro, né? Falou para mim que tinha uma duração de 4 horas. Então, ela falou, você só vai dar no período escolar, para ele poder ter aquela atenção que necessita, porque no início do ano letivo estava alfabetização, né? Essas coisas. Então, a gente dava só durante o período do almoço tarde, que era o horário que ia para a escola. Aí, com o tempo, a Ritalina saiu do mercado, não sei por que aconteceu, e ela nos sugeriu outro medicamento que, assim, por sua vez, era muito caro, não é barato, até hoje não é barato, né? Que é o Venvance. E aí, esse é de 30 miligramas, né? Esse ele toma também um só por dia, só que a duração dele é mais que a Ritalina, né? E ela disse que era uma droga, assim, mais atual, né? Que agia melhor no organismo e era melhor para ele. Então, a gente iniciou porque retamente o Ritalina não tinha mais no mercado naquele momento, né? Acho que agora voltou, não sei. Mas foi uns tempos difíceis, porque o valor era muito alto, e só vem 28 comprimidos, né? E em determinado momento a doutora falou assim, olha, vamos ver se a gente consegue gratuito, né, tal. E a gente foi em busca, fizemos todo o processo e a gente conseguiu. Então, hoje ele continua tomando Ritalina, o Venvance de 30, né? A gente conseguiu gratuito, então todo mês pegamos, né, gratuitamente, e ele toma. Então isso ajudou ele muito. O quê? A concentração, porque não tinha foco, né? E na escola a professora falou que melhorou assim, tipo assim, de baixo a alto, né? Deu uma boa melhora. Contudo, melhorou a concentração, mas a parte, assim, na hora de alfabetização, assim, ele continua com a dificuldade. Cris, ele tem alguma dificuldade na linguagem, verbal ou não verbal? Ele tem esse problema de memória? E de memória, assim, esquecer? Não, a memória de trabalho, assim, né, que a gente fala. A memória de trabalho é aquela memória que você precisa para lembrar das coisas que você está fazendo ali naquele momento, né? Então, você está lendo um parágrafo, então, para você entender, você acaba tendo que voltar quando a sua memória não está muito legal. Ele tem esses problemas? Tem. Ele esquece muito fácil as coisas. Muito rápido, É uma coisa que me incomodava muito, que eu fui perguntar para a médica. Eu falei, tem certeza que o problema dele é esse, né? Porque ele esquece muito, né? A memória dele, né? Aí ela falou, não, isso faz parte do transtorno, né? Tá. Faz parte do transtorno. Uma outra pergunta, em relação à questão do controle inibitório, né? Ele tem algum problema ou não? Não tem, né? Eu acho que eu nunca vi isso, Henrique, de não ter discernimento do certo e errado, de mexer no que ele não pode. Ele não é assim, né? Não, ele sabe, E sobre planejamento, Cris, antes da gente entrar na entrevista, depois eu quero até que você mostre isso. Você falou que ele estava brincando de Lego. E a gente sabe que para brincar de Lego, você precisa ter um senso de planejamento. Ele tem problema de planejamento. Por que ele gosta de Lego? Qual é a dele com o Lego? Olha, Selma, é assim, eu e o pai dele fica aqui de bobo, porque o pai dele agora só compra Lego, né? Tanto o Lego original como a segunda linha, porque não é barato também, né? Mas precisa de uma política pública pro Lego. Eu gostaria, viu? Porque ele é apaixonado por Lego. Gente, eu vou... Desculpa, tá um delay aqui, então parece às vezes que eu tô falando em cima dela e ela em cima de mim. Paciência. Não. Mas assim, ou eu vou marcar a empresa Lego, depois eu, sei lá, vou pôr no meu Instagram um pedacinho desse trecho,
E vou pedir para a Lego dar um patrocínio aí pro Henrique. Por que não, né? Cadê? Qual que é a propaganda? Qual que é isso aí? É o navio? O que é isso aí? É um navio. Esse aqui não tem. É um submarino, ele disse. Não é uma coisa que a gente comprou pronta. É o que ele tem aqui que ele monta. Ele cria da cabeça dele, entendeu? Pois é, Cris, é aí que eu quero entrar, porque assim, os médicos dão diagnóstico X, né, as equipes multidisciplinares, você falou aí de neurocientista, de neurologista, você trata com psicopedagoga, você trata com psicóloga, tem a professora da escola que é pedagoga, tem uma série de profissionais envolvidos, né? Pediatra, que cuida mais da parte biológica, do desenvolvimento mesmo, da nutrição dele, que também é importante. E isso é um mistério, né? Porque, teoricamente, não era para ele ter, assim, essa habilidade em planejar, teoricamente falando. Sim. E então você considera isso o quê? Você acha o quê? Que essa é uma persistência dos próprios pais? Porque apesar da ciência dizer que os transtornos eles não têm cura, mas tem como você fazer um bom acompanhamento, trabalhar no desenvolvimento dessa criança para que ela se torne uma pessoa mais capacitada, que tenha habilidades de ter um autocontrole. Não é isso? Sim, eu acho que tem que ter... É o estímulo, né? Eu acho que você tem que estimular a criança, né? Então, você fica... Assim, não é fácil, né? Falando parece fácil, mas não é fácil. Você tem que ficar ali no pé, né? Vamos. Em relação ao Lego, assim, abrir um parênteses, eu não preciso muito ficar no pé dele, não. Ele já é uma coisa assim dele. Ele já pega a caixinha dele e bora lá, e vai. E ainda coloca a criatividade dele, porque essa é a intenção também do Lego, não é só montar o que está no manual, né? Ser criativo, né? Não, ele faz sem manual, ele monta, ele cria lá o que ele acha na hora e ele vai lá e fala, mãe, olha o que eu fiz, mãe, tira foto. Pois é, isso é tão contrassenso, né, Cris? Porque eu testemunhei um dos aniversários dele, é até uma situação engraçada, né? Hoje a gente ri, mas assim, na época a gente fica triste, né? Mas hoje a gente tem isso como uma superação. Mas eu lembro que no bolo do aniversário dele, ele não conseguiu ficar na frente do bolo, né? Ele, enquanto a gente cantava parabéns para ele corria pelo salão. Então, isso é triste para os pais, isso, né? As pessoas dão risada, às vezes, levam isso na descontração, mas para os pais isso é triste. E hoje, da gente ver que o Henrique, ele consegue parar, olha, outro Lego, gente, olha isso. Hoje a gente saber que o Henrique, ele consegue, é o H, né, de Henrique. Nossa, que maravilhoso. Eu dei a plaquinha para ele, eu falei assim, eu quero que você faça igual. E ele fez exatamente igual. Nossa, Cris, que legal. Por isso que eu falei, vai estudar pedagogia, que vai te ajudar também. Mas aí, Cris, eu queria te falar... Eu queria te falar o seguinte, mas assim, uma criança que não consegue ficar no bolo do parabéns, que é um momento que toda criança ama, ele não ficou, e hoje ele consegue trabalhar com o Lego, trabalhar essa parte de planejamento, né, porque o Lego é complexo, eu tenho dificuldade com o Lego. Então, né, são peças muito pequenas, então... uma outra coisa que eu lembrei aqui, eu não lembro qual foi a lição que a gente fez com ele, mas ele tinha que fazer uma pintura, alguma coisa assim, e você me contou, falou, Selma, eu não consigo que ele sente na mesa para fazer a lição, às vezes é muito difícil. E aí eu dei algumas dicas para você, eu lembro na época, né? Porque você falou agora, você que puxou o fio da meada, você falou dos estímulos, só que nem sempre o estímulo ele é positivo, né? O estímulo na aprendizagem, o estímulo planejado é uma coisa. Agora, os estímulos que são parte do ambiente externo, eles são prejudiciais às vezes. Então, assim, por exemplo, a TV ligada na hora que está fazendo a lição. No caso, ele tem a irmã dele, que é a Helena. Então, quais foram as dicas que eu te dei? Eu falei, olha, quando ele estiver fazendo lição, a família tem que fazer lição com ele. Lembra disso? Vocês têm que sentar, dar uma atividade para a Helena, né? Um desenho para ela pintar, né? E até fala para a Helena, né? Helena, você tem que ajudar o Henrique, né? Fazer a lição de casa.
e tirar todo o barulho que tem em volta, porque senão ele vai procurar, né, por esse barulho. O TDAH, ele tem essa curiosidade acirrada nele, né, de querer ver o que está acontecendo. Isso ajudou vocês também, essa reorganização do ambiente na hora da aprendizagem, na hora de fazer a lição, na hora de trabalhar aquilo que de fato é sério na vida dele, porque ele precisa, né, aprender de fato a ler, escrever, a calcular, a pintar, né, para no futuro ele ter uma profissão. Então tem que trabalhar, né, a coordenação motora, tem que trabalhar a questão do movimento de pinça, né, tem que trabalhar, né, a motora fina, a motora grossa, tem que trabalhar tudo isso com ele. Mas tinha essa dificuldade. Então, você acha que essa reorganização do ambiente na sua casa, do próprio quarto dele, na hora de fazer a lição de casa, você acha que isso tem ajudado? Ajuda, né? Eu não... Assim, antes ele ficava aqui pela sala, né? A gente não tinha tanta ideia, né? Como isso... Mas aí a gente foi se adequando, até que a gente conversou juntas, né, tudo. Então agora a gente fica lá no quarto, quietinho, eu acompanho ele, a Helena às vezes acompanha, porque ela tem 4 anos, ela às vezes dá uma corridinha, né, mas ajudou sim, ajudou, porque não fica toda hora alguém chamando a atenção dele, porque ele perde mesmo o foco. Isso é notório, perde o foco. Então, quando uma criança tem TDAH, para resumir, a família tem, né, TDAH? A gente pode falar assim, Cris? Sim. Eu acredito que sim. Né, a família, ela passa a ter... O marido É uma questão de empatia, né? O que eu quis dizer assim, a família tem que se colocar no lugar e tem que mudar os hábitos, né? Então, se o pai era mais barulhento, chegava em casa, ligava o futebol, não é o Léo, né? O Léo não é isso aí, mas assim, é um exemplo, né? Não. Mas se o pai chega em casa, já ligava a TV na frente das crianças, porque normalmente o pai velho, ele é autoridade no lar, então ele chega e ele domina, né? Vou ligar a TV e todo mundo fica em torno do pai e da mãe. No caso, quem tem uma criança com TDAH, o pai tem que respeitar essa condição, né? Então, ele não pode mais chegar ligando o som, fazendo coisas que vai interferir ali na concentração do Henrique, porque quando a pessoa não tem déficit de atenção, gente, só para explicar, ela consegue, por exemplo, se eu estiver aqui fazendo a minha lição da faculdade, meu trabalho, pode estar o mundo caindo, pode estar o caminhão daquela musiquinha do gás irritante passando. Eu vou continuar aqui concentrada, eu vou pensar assim, eu tenho um prazo, né, para entregar meu trabalho, que caia o mundo, né, mas eu continuo aqui focada até eu terminar de escrever a última linha do meu trabalho. E a criança com TDAH, ela não tem isso, né, ela não consegue. Então, se tiver passando um carro, não é, Cris, com barulho, se tiver... qualquer situação fora do normal ao entorno dela, ela não consegue se concentrar, né? Por isso que na sala de aula, até eu acredito, que a psicopedagoga, o neurologista, ele aconselhou que você desse a Ritalina no momento em que ele estivesse ali participando da aprendizagem. Então, a gente estava aqui falando a respeito da rotina da casa, como é importante melhorar a rotina da casa para a criança se adaptar, porque qualquer mudança de coisas do lugar, a criança fica nervosa, fica ansiosa, e isso acontece muito, né, com você e com o Henrique, de você acabou se adaptando, né, à rotina do Henrique, à organização da casa, para melhorar aí até na questão da aprendizagem dele. Então, como que a família hoje se organiza em relação a isso, na hora que está fazendo a lição de casa? O que vocês têm feito a respeito disso? Antes a gente fazia aqui na sala, que eu tenho uma saletinha aqui, né? Mas o acesso é muito livre, né? Para Helena, no caso, de 4 anos, então ficava um pouco mais difícil, né? Mas aí a gente tentou se adequar à dica que você deu de trazer a criança que não está na escola para fazer junto com quem está fazendo.
porque as aulas online para o Henrique é um pouco mais difícil, ele ficar lá quietinho na frente do computador, prestando atenção. Não presta, né? Ele levanta, ele vai para lá, ele vem para cá, ele volta, ele dá um rolezinho, então eu coloco bem alto, mas assim, a gente participa, eu fico sempre lá com ele, chamando ele, né? Às vezes eu desligo a câmera para talvez não tirar a atenção de outras crianças, né? E deixo só, desligo o microfone, mas trago Helena também, né? Até você deu uma sugestão um dia da gente, no caso, trazer a Helena, e eu dei a folha sulfite para ela, falei, faz um desenho bonito, enquanto o Henrique estuda aqui, você faz aqui. E ela, de imediato... Gosta, né, de pintar árvore, bailarina. Sim, né? sim. Então, aí de imediato ela já aderiu à ideia, não atrapalhou, né? E a gente conseguiu seguir o fluxo. E ela tá ajudando, né? Eu mudei de lugar, fomos pro quarto, né? Mudei, porque o ambiente muito aberto, aí acaba que ela vai e volta, então a gente fica lá, ele na cadeira dele, eu na minha, ela por ali. Porque qualquer ruído, né, do ambiente, qualquer estímulo, ele perde a concentração. Bom, Cris, bom, então eu já queria te agradecer e eu queria que você trouxesse o Henrique para a gente conhecer, para as pessoas conhecerem, porque uma coisa é a gente falar da pessoa, outra coisa é a gente testemunhar como essa pessoa é maravilhosa. E o Henrique é essa criança linda, maravilhosa aí. Vem cá, Henrique. Calma. Senta aqui desse lado. Dá oi pro pessoal. Oi, Henrique, tudo bem? Agora que você já ensaiou, você já pode falar novamente pra gente. Porque a gente teve um probleminha técnico, ele já tinha gravado, mas vocês veem como ele é legal? Ele veio novamente, né, pra gente terminar a gravação. Henrique, você tinha me contado como era legal na sua escola, que você tá sentindo saudade. Você tá sentindo saudade mesmo da professora, dos seus coleguinhas? E como que tá sendo a sua aulinha online? Conta um pouquinho pra gente. Chato. É chato, né? Você prefere ir para a escola, é isso? Uhum. E você tá com saudade da sua professora? Sim. Que bacana. Então, eu queria te agradecer, Henrique. Manda um beijo, manda um recadinho. Você me falou que você gosta do Lego, né? Conta pra mim, por que você gosta do Lego? Que não te deixa entediar, você É falou. porque ele me deixa muito entediado. Como que é? Você gosta do Lego porque ele não te deixa entediado? Sim. Ah, que legal. E você só monta o Lego que tá no manual, na caixa, o desenho da caixa, ou você faz outras coisas criativas também? Faço os dois. Faz os dois? Que legal, Henrique. Henrique, obrigada. Manda um beijo aí pra todo mundo que vai te assistir. E eu te agradeço, tá? Um beijo. Agora vamos conhecer o pai, né? Papel voou lá do outro lado. Bom, vocês viram, né, que ele falou que ele gosta do Lego, porque o Lego não deixa ele entediado como as outras coisas. E é legal porque ele consegue ter bastante concentração com o Lego. E o Léo, o pai que gasta o dinheiro com o Lego, cadê ele? Vem cá, O tímido da família. Sim, bastante. Bom, agora está gravando, tá, gente? Léo, a gente estava conversando um pouquinho da sua experiência de pai de primeira viagem. Oi, Helena, tudo bem? A Helena aí que já está até se letrando, porque ela tem ajudado aí, né, Helena? O Henrique nos afazeres das lições de casa. Beijo, linda, estrela. Léo, a gente estava conversando a respeito de você ser um pai de primeira viagem, no caso, quando vocês tiveram o Henrique, e que não tinha manual para o Henrique, né? Apesar que criança não tem manual, mas assim, para o Henrique não tinha mesmo. Conta pra gente como que foi essa experiência, e como que você lidou com isso, com essas surpresas, e até rapidamente, assim, como você acompanhou a Cris na questão dos diagnósticos, se você ficou chateado, e como que você tem feito hoje, até em relação à sua própria rotina familiar. É sempre difícil, né? A gente vai tentando lidar com as situações, vai aprendendo a cada dia. Eu fui um pouco mais flexível que a Cristiane, né? Quando teve o diagnóstico, sabia? Eu não fui tão radical com o remédio, não tive tanto problema de aceitar. A gente sabia que era melhor para ele. Mas a gente fica meio com medo, assustado, né? Mas aí os médicos deixaram bem tranquilo que não há dependência desse tipo de remédio. Isso ajudou bastante.
E a gente vai tentando ajudar ele, porque realmente ele perde o foco muito rápido, né? E a gente tinha comentado antes. Até o controle remoto da TV, ele deixa no lugar, quando ele vai ali no outro lugar, já não sabe onde está. Essa questão da memória de trabalho, né? Que, no caso, até, muitas escolas são preconceituosas sobre a memorização, sobre a repetição, porque é muito importante a questão da repetição na aprendizagem, principalmente uma criança em TDAH. E você me contou que ele vai na cozinha, pega alguma coisa e já esquece, né? Se alguém tira o controle do remoto do lugar, deixa ele ansioso. Então, não pode tirar as coisas dele do lugar, tem que ter essa compreensão com ele, esse amor, esse cuidado. Como que é isso aí com vocês, por causa dessa questão da memória de trabalho? A gente tenta ajudar ele dessa forma, né? Não mexer nas coisas dele. É difícil, porque a Helena quer brincar, quer montar Lego também. Quer montar sim. Priminho quando vem pra cá também, e ele fica irritadíssimo com isso, né? Agora sim, né, Léo? Como a gente também já falou, né? Ele fica irritado, mas assim, ele também tá na fase da pré-adolescência. Gente, ele não é normal, ele tem todas as características das crianças da idade dele. Então, ele vai ter a questão dos hormônios, da pré-adolescência, da adolescência, ele vai ser mal criado de vez em quando. Toda criança mas de um modo geral, ele é uma criança educada. Então, isso é normal, né? Então, agora vai juntar um pouquinho o TDAH com a adolescência, né? Com a aborrecência. Eu não tô querendo ver como vai ser. Mas eu vou ter que ver. Obrigada. Ô, Léo, a gente já vai encerrar. Então, você ajuda, né, na organização da casa, você tem sido um pai presente, você tem acompanhado, e isso é muito legal. Até na lição de casa, né? Você ajuda, comprando os brinquedos que ele mais se adapta. Como que tem sido isso? É divertido para você? Você pesquisa? O que você faz para ajudar a Cris e o Henrique? Na parte de brinquedo, sempre fui apaixonado por brinquedo, né? Eu sempre gostei de brincar. Tá? Na época, eu ficava doido que eu enchia de brinquedo. Até diminuiu bastante por isso. Então você tá brincando de novo, né? Essa parte, ele gosta de brincar, né? Essa parte eu gosto. Nossa, eu vi que ele se adaptou bastante com o Lego e é algo que mexe com a memória dele. Eu vi que isso está ajudando bastante ele. Então a gente acabou investindo um pouco nisso também. Nossa, que legal. Mas a parte de lição, a Cristiane mesmo, que está mais presente por devido estar trabalhando, né? Principalmente no horário de escola. Mas a gente sempre procura ajudar quando eu estou em casa. Mas ela me contou que você ajuda em matemática, né? Essas coisas todas aí. Então, porque eu também não sou boa em todas as matérias, né? É isso aí. Então, gente, para fechar, que eu sei que vocês têm reunião aí com a psicopedagoga, isso faz parte da rotina de vocês quase que diariamente. Léo, eu sei que ciência sozinho não funciona para o ser humano. O ser humano precisa de sociabilização, precisa de Deus, precisa de religião. Nós somos cristãos. E eu queria que vocês dessem esse testemunho da importância da igreja para vocês, para a vida de vocês, no próprio desenvolvimento do Henrique. E como isso tem ajudado vocês, né? A igreja, Deus, a religião, como que isso tem funcionado na vida de vocês em relação à sua família no contexto do TDAH? Olha, em primeiro lugar, assim, em relação à igreja, em relação a Deus, né? A igreja, assim, nós vamos, é muito importante para mim, para minha família, nós acreditamos mesmo, né? Temos a fé em Cristo, e desde o princípio a gente buscou a Deus, a gente usou as ferramentas que a terra nos dá, né? Mas não perdemos a nossa fé, então sempre em constante oração, pedindo ajuda, discernimento, sabedoria, porque não é fácil, então você, como ser humano, você se vê perdido, né? E você vai buscar, você precisa de ajuda, então você busca ajuda do alto. E Deus tem nos ajudado, nos orientado como prosseguir. E a igreja para ele é importante para o Henrique, ele aprende, ele interage com as crianças, né? Ele faz as orações dele, ele tem aquele entendimento de que ele precisa da fé, né? Para alcançar algo, né? Então ele pede, e eu falo para ele, o único que pode nos ajudar em relação ao TDAH, o nosso futuro, que a gente sabe que não tem cura, né?
só pode amenizar ao longo dos anos, pode amenizar, ele tem um controle melhor, né? Mas eu falei assim, que para Deus nada é impossível. Então, amém. A gente busca que seja curado, que ele tenha uma vida absolutamente 100% normal, que o TDAH não atrapalhe ele em nada no futuro. Porque eu sei que o TDAH na infância, ele judia muito, né? A criança, por ser criança, já é agitada normalmente. E com o transtorno, dificulta mais os caminhos. Então, acho que a família é importante. No nosso caso aqui, somos cristãos. Acho muito importante também, né? Nós irmos à igreja, ele se relacionar, ele ouvir lá as histórias que contam, que são temas diferentes da escola secular, né? E ele aprende, ele chega em casa, ele conta tudo para mim, ele fala o que aconteceu, e aí a gente, em cima disso, acrescenta algo, mas sempre buscando estar lá, porque é um ambiente saudável, né? A nossa família frequenta, outras famílias frequentam. Então, eu acho que é um ponto de partida muito importante para uma criança, Léo? Uma família. Com certeza. Você tinha me falado que ele tem amiguinhos lá, né? Como que é isso para você, a questão da igreja? Também é uma forma de se socializar, né? A igreja é uma comunidade que a gente, além de buscar a presença de Deus, né? É importante para a nossa vida. Ele tem os seus amiguinhos que são mais chegados do que da própria escola. Ele aprende a lidar com situações, sentimentos mesmo de amizade um com o outro. Respeito, né? Para ele, o respeito. Você falou que tem um priminho, né, que acompanha ele, que está sempre com ele, que é muito amigo, né? Exatamente, é um amigo muito próximo dele, que é o mais gosta, o melhor amigo dele. Até para derrubar uma outra lenda, né, que criança com TDAH não faz amizade, não cria vínculo, isso não é verdade, né? O Henrique, ele é cercado, né, de amigos, né, de amor, de pessoas, inclusive ele é meio líder, né? A Cris já me falou, ele é meio líder, né, da coisa aí, como que funciona isso? Ele gosta de se posicionar, né? Tem um bom espírito de liderança, outra habilidade, né? Tá trabalhando, acho, essa parte aí. Que bênção, gente. Então, pode falar, Léo. Não, tem bastante aceitação, ele, sim. É mais agitado, fala mais quando tá no meio das crianças, né? Então, algumas crianças acham que, tá falando muito, às vezes, mas aceitam ele muito bem. Porque foi o que a gente falou no começo da entrevista, ele é inteligente como todas as crianças, ele é criativo, ele gosta dos mesmos brinquedos que as crianças gostam, gosta de um mais e outros menos, né, mas toda criança tem isso também. A única questãozinha dele é essa, né, foco na lição, esquecer muito rápido as coisas, por isso que ele precisa exercitar bastante a memória. Mas, gente, eu quero agradecer vocês, que eu estou muito um pouco preocupada aqui com o horário, porque vocês têm consulta, né, na psicopedagoga. Eu quero agradecer de coração a família de vocês, e eu tenho certeza que essa entrevista muitas pessoas vão assistir, e ela vai colaborar com a vida de muitas famílias, de muitos pais, até do homem, né, que às vezes tem medo de participar. Não tenha medo, o Léo, né, ele tem sido um direito para a Cris, um apoio. Às vezes a esposa, por ela estar mais junto ali com as crianças, ela precisa de um norte, ela precisa de um travesseiro para encostar a cabeça, e é o ombro do esposo, né, do marido. A gente aprende isso na igreja também, né. E eu sei que o Léo tem sido bastante presente, tá de parabéns. Eu quero agradecer a todo mundo. Cadê todo mundo aí? Vou dar tchau. Cadê? A Elininha tá agoniada. Ela é a bailarina. Oi, bailarina. Sabe que, só abrir um parênteses rapidinho, a questão do barulho, assim, afeta, mas muito alto, assim, um som muito alto, também dá uma certa aflição nele. E a doutora falou que em relação ao TDAH também. E até no caso, né, de quem chega, famílias que não tem criança TDAH, chega em casa, o pai já liga a televisão bem alto, né? Isso. Começa a jogar sapato, às vezes não tá sendo grosso, né? É o jeito que a gente tem, né, quando chega às vezes a gente chega em casa, abre a porta, bate a porta, salto alto, né, Cris? Tudo isso afeta ele, né? Sim.
Então é isso aí. Vou fazer um print de tela. Vamos de print, ó. Tia vai dar print. Vamos tirar foto. Cadê o Henrique? Foi buscar a Cadê a foto? Um Lego é melhor. Vamos fazer um print. Deixa eu ver como. Ai, ficou maravilhoso. Obrigada, gente. Que Deus abençoe vocês. Obrigada, tá? Que Deus abençoe vocês. Eu que agradeço. Um beijo. Amém. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, amém.